Bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de sucessão patrimonial. Nós aqui do Wealth Planning do Safra estamos na companhia de Natália Zimmermann e Gabriela Eisen, especialistas do Veloz Advogados, e vamos passar aqui um pouco pelos temas de famílias, expectativas e conflitos silenciosos. Existem decisões, que são adiadas por muito tempo, e às vezes esse silêncio e essa inércia são os desafios que mais trazem problemas, durante a organização de uma sucessão. Nessa linha, e aí querendo ouvir um pouco a opinião de vocês, Natália, o que você acha é importante a gente considerar se faz sentido que algum bem do nosso patrimônio fique com um determinado núcleo familiar, ou seja preservado e transmitido para uma pessoa em especial? Faz sentido essa reflexão? Eu acho que faz muito sentido, né? Por vários motivos, né? O primeiro deles é o desejo de quem construiu o patrimônio, né? Eu acho que isso é o pilar. É claro que o desejo de quem constrói o patrimônio, ele tem que estar alinhado também com os desejos, os anseios de quem recebe. Né? Não adianta eu entregar uma empresa para um filho que é médico, ou não adianta eu entregar a minha coleção de carros antigos para um filho que não gosta de dirigir, né? Eu preciso ter um alinhamento de expectativa. Então, a partir do momento em que eu acho que aquilo faz sentido ser mantido no meu núcleo familiar, eu tenho que alinhavar essa conversa. Então, eu tenho que ver, os meus filhos estão preparados? Ou os meus sucessores estão preparados? Não necessariamente é um filho, pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser o cônjuge, eventualmente, né? A pessoa que vai receber, ou o conjunto de pessoas, está preparado para receber aquele patrimônio? E aí eu tenho formas de direcionar esse patrimônio específico. Eu posso fazer uma doação durante a vida, né? É claro que todo o processo de doação, ele tem que ser pensado, eu tenho que olhar o todo do patrimônio, eu devo pensar se ele vai sair da parcela legítima ou da parcela disponível, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para não deixar os nossos ouvintes no ar, a legítima é aquela parcela do patrimônio que obrigatoriamente eu tenho que entregar para aquelas pessoas que a lei fala que são os meus herdeiros necessários. E a disponível é a outra parcela do patrimônio, 50-50, que eu posso dispor livremente. Eu posso deixar para Milene, eu posso deixar para os meus filhos. Eu tenho total liberdade de fazer o que eu quero. Então, através da doação, eu já posso destinar especificamente aquele bem. Uma participação societária, um imóvel, obras de arte. Identifiquei o que eu gostaria de preservar, identifiquei para quem eu quero transmitir, eu posso fazer uma doação. Obviamente, cercada de todas as proteções, com as cláusulas protetivas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, que a gente vai ou não colocar na medida dos desejos e necessidades daquele núcleo familiar. Eu tenho também uma vantagem de, fazendo a doação, eu marco, eu tenho a ocorrência da minha obrigação de pagar imposto. Então, eu sei exatamente quanto eu vou pagar. Eu deixar isso para outra forma que eu teria de destinar esse patrimônio específico para alguém específico, seria o testamento. Mas o testamento, ele só vai ser executado no momento em que eu vier a faltar. Vai ser a regra tributária que estiver vigente no momento. Então, eu tenho uma incerteza em relação à alíquota, à base de cálculo. Então, dando um passinho para trás, é importante, especificamente se eu falar de participação societária, e por isso que eu estou fazendo essa parte, que é muito saudável eu talvez fazer a transmissão, se não do todo, de uma parte durante a vida, para que o patriarca ou a matriarca tenham a oportunidade de, estando ainda na ativa, instruir e observar como é que aquele herdeiro vai se relacionar com o patrimônio, para fazer os eventuais ajustes lá na frente, que podem ser feitos ou numa futura doação ou para o testamento. Então, sim, é possível eu escolher
bens determinados para pessoas determinadas e estruturar a forma e o momento ideal. Agora, doando, deixando para o momento do meu falecimento ou fazendo um mix. Parte eu dou em vida e parte eu deixo para o testamento. Mas eu acho muito importante essa oportunidade de os detentores do patrimônio acompanharem a forma com que os seus sucessores se relacionam com aquele patrimônio, para ter oportunidade de fortalecer os laços familiares, fortalecer o legado e corrigir eventuais rotas durante o processo. Mas acho que esse alinhamento é um dos pontos principais, né? Principalmente quando a gente vê famílias multigeracionais, como hoje em dia é cada vez mais comum. Então, Gabriela, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como que a gente deveria, como os clientes deveriam alinhar as expectativas entre os herdeiros e quando, inclusive, o silêncio ou a inércia são erros estratégicos. Eu acho que essa pergunta é excelente para que os clientes comecem a pensar de uma maneira mais natural desse assunto. O silêncio ele tem 2 caráteres, né? O primeiro do próprio patriarca e da matriarca ficarem em silêncio e, portanto, a vontade deles não ser cumprida quando eles não estiverem mais aqui, o que é uma pena, uma vez que eles que construíram todo o patrimônio e, portanto, a vontade deles deveria ser uma prioridade nesse processo. E ela é, de alguma forma, usurpada porque eles não conseguiram, de maneira adequada, se manifestar. Mas ela também tem um segundo caráter, que é a falta de comunicação dentro da família e justamente essas gerações, né? A geração primeira, que talvez abriu a empresa e construiu o negócio, e foi a criadora, né? Onde tudo começou. Mas a perpetuidade, ela é sim algo almejado. Então, a primeira geração deveria e tem todo o interesse em trazer a segunda geração para a mesa de discussão e assim estimular que o negócio, que o patrimônio, que os valores familiares continuem e se perpetuem quando os patriarcas e a matriarca não estiverem mais aqui. Esse silêncio, ele pode ser considerado um tabu porque, na verdade, as pessoas não querem se indispor, é um assunto, às vezes, considerado incômodo. Os filhos podem achar que, trazendo essa discussão para os pais, estão querendo tirar os pais da jogada. Os pais podem achar que a geração de baixo ainda não está pronta o suficiente. Mas essa discussão precisa ser iniciada quando todo mundo está bem, quando a gente tem harmonia na família e não tem um relógio literalmente correndo contra o tempo por alguma razão, seja uma doença, seja algum imprevisto que pode acontecer nos negócios, algum contexto familiar ou outro que afete tanto o negócio quanto a perpetuidade desse patrimônio. Então, essa conversa ela é muito saudável. A gente sempre acredita que ela não deve ser considerada um tabu. Trazer para a mesa de discussão dos filhos em relação aos pais, quais são as vontades, acho que esse é todo o norte, né? De um filho conversar com o pai, com uma mãe e falar, eu quero que a sua vontade seja respeitada, mas eu preciso saber qual é a sua vontade. Se você não me contar, eu não tenho como adivinhar. E a recíproca é verdadeira, os pais entenderem quais são as expectativas dos filhos em relação ao seu próprio patrimônio, em relação ao negócio. Não adianta eu querer que o meu filho administre uma empresa que tem uma atividade econômica que ele não conhece em absoluto, ou que ele não tem essa veia empresarial, ele não deseje, ou, por exemplo, ele mora no exterior, sendo que a atividade está toda concentrada no Brasil. Eu preciso alinhar o contexto familiar, as vontades dos patriarcas, mas de uma maneira técnica, para garantir a eficiência de todo esse processo, aliado com uma conversa sincera depois desse planejamento teórico, para a gente combinar literalmente se as vontades elas estão linkadas, porque se elas estiverem desencontradas, todo o meu processo teórico ele cai por terra e aí o planejamento ele se torna inútil, o que não é obviamente a intenção de ninguém que está fazendo um planejamento sucessório patrimonial. Gabi, achei que foi excelente a tua colocação. E aí, passando a mesma pergunta para a Natália, você acha, Nath, que tem um momento ideal de trazer essa discussão para dentro da família?
A Gabi colocou aqui que talvez faça mais sentido esse debate em um momento que a família esteja em harmonia, que você está com todo mundo sentado na mesma mesa, todo mundo presente, num momento saudável. Você acha que tem alguma forma ou algum momento, algum movimento mais saudável para abordar esse assunto? Olha, eu acho que o momento ideal é, de fato, quando as coisas estão bem, né? Porque quando a coisa desandou, né? Ou porque houve um divórcio, ou porque tem uma doença na família, eventualmente o falecimento de um filho ou de um neto, isso traz uma comoção, afinal, somos todos humanos, a gente sente, né? E aí fica difícil a gente tomar decisões ou construir um planejamento livre dessas emoções, né? Então, na minha visão, o ideal é que você comece essa discussão. Bom, eu acho que eu já tenho um patrimônio que faz sentido eu partilhar isso com os meus filhos. Tem a questão da idade, a questão da exposição. Então, eu tenho que pesar o momento em que eu vou partilhar com a minha família exatamente como é que o patrimônio está organizado e o tamanho daquele patrimônio, e buscar tempo para que eu possa formar e primeiro identificar e depois formar aquele meu sucessor, né? Parece uma coisa boba, mas na minha visão, o princípio eu quero ter pessoas felizes na minha família. Porque pessoas felizes, elas se relacionam melhor entre a família e elas se dedicam de uma maneira mais plena para a atividade dela, quer seja o seu trabalho ou quer seja a administração daquele patrimônio sem um vínculo de trabalho, né? Então, não é bobagem a gente abordar, na minha visão, o tema de sucessão quando as pessoas estão bem realizadas. E aí, no momento de eu passar esse bastão, eu já identifiquei que a Milene gosta do direito, ela tem a capacidade de expressar os seus argumentos, etc. E vai ser uma excelente sucessora para o meu escritório de advocacia. Não adianta eu falar isso com o meu filho, que, puxa, eu gosto de medicina, adoro abrir um paciente, ver como é que está lá o corpo dele. Ele não vai nunca se dar bem, né? Então, o momento de discutir, na minha visão, é quando está todo mundo bem e quando eu tenho tempo de identificar a aptidão e o desejo de cada um daqueles sucessores e trabalhar nas suas potencialidades, né? Melhorar, então, formação, vai fazer um MBA fora, vai trabalhar na concorrência, né? Você tem que ter estofo, tem que ter experiência, porque a geração que vem, ela tem um grande desafio, que é a geração que está passando o bastão, que construiu aquele negócio. Então, ao mesmo tempo que a geração que sucede, ela já parte de um patamar alto, que foi aquele que os patriarcas construíram, mas, ao mesmo tempo, é inerente do ser humano querer deixar sua marca na história. Então, o que eu vou fazer de diferente ou de disruptivo, de novidade naquele negócio, que eu vou deixar a minha marca em adição à marca do meu patriarca? E isso independe do ramo de atividade que eu estou. Eu posso ser um empresário que tem uma atividade operacional, eu posso ser um gestor de patrimônio, eu posso ser um mecenas de arte. Para cada tipo de patrimônio, eu tenho uma forma de transmitir e uma forma de preparar aquele sucessor. Então, eu acho que o momento de abordar é quando está todo mundo bem e com tempo de eu formar aquele sucessor para pegar aquele patrimônio e ampliar. Eu acho que o desafio aqui, ele é mitigado quando a gente está tratando de um núcleo familiar reservado, quando a gente pensa na doação para os nossos filhos, para os nossos sucessores e na transmissão de todo esse patrimônio que vai ser escolhido um herdeiro ou outro herdeiro para receber esse patrimônio. E acho que é um tema que eu queria abordar no próximo episódio, como é que as relações matrimoniais dos meus filhos, dos meus sucessores, impactam nisso. Obrigada pelas explicações, Natália e Gabi.